Hoje iniciamos o segundo episódio do nosso podcast Pode Acessar. Pois é, podcast aí, ó, a gente começou no episódio número um falando sobre os algoritmos estão nos manipulando. Nosso convidado foi o Thiago Batizelli, que é um estrategista digital, especialista em marketing digital, e bateu esse papo comigo, trocou essa ideia aqui no Pode Acessar, e de verdade foi muito bacana. Acompanha aí o Pode Acessar, porque aqui a gente só traz time de qualidade. E hoje, para a gente estrear aí mais um episódio do Pode Acessar, eu trouxe um convidado muito especial para falar comigo. Eu estou falando do Fabiano Arcanjo. E aí, Fabiano, tudo bem? Como é que você tá, meu Fala, querido? Rafael, tudo bem? Prazer estar aqui com você, estreando aí o segundo, estreando não, né? Mas fazendo aqui a minha estreia no Pode Acessar, Isso aí. esse novo podcast aí que com certeza vai trazer muito mais informação de qualidade para você acessar, né? Então, prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Espero fazer aí um programa legal com você. Não vai pegar muito pesado comigo porque, né, você sabe. Bom, a intenção é sempre pegar pesado, né? Poxa Senão vida. não tem graça, não Pode é ir embora mesmo? já? Pode ir. Igor aqui nos controles, muito obrigado, Igor, por estar aqui nos ajudando nesse segundo episódio. E a ideia é bater um papo sobre o empreendedorismo digital, como empreender no digital. Por isso trouxe o Fabiano aqui. Vamos falar um pouquinho aqui de quem é o Fabiano. O Fabiano é sócio da Produtiva Web, Perfeito, correto? ok. Formado em gestão Empresarial, empresarial. isso. Já tem aí quantos anos de empreendedor, Fabiano? Olha, Rafael, no total, 2023, estamos com 12 anos, digamos assim. Se for 12 anos. colocar no total, eu digo porque houve um período pré a ação de se realmente, estava até comentando antes aqui, né, com a galera, que a gente começou como a maioria dos empreendedores brasileiros começam, né? Sim. Tô no emprego, não tô muito satisfeito, achei um outro maluco que também estava muito satisfeito. Ah, vamos sair do emprego, montar uma empresa? Vamos. Fizemos Sim. isso em 2011 para 2012. Porém, antes desse período, a gente já estava trabalhando, né? Fomentando ali, estudando muito sobre o que a gente iria fazer. E em dado momento, propício para os dois, né? Os dois já realmente estavam de saco cheio de onde estavam trabalhando, Sim. resolveram sair e montar a empresa. Então aí 12 anos mais ou menos de caminhada já empreendendo nesse Brasilzão de meu Deus. Uau, pois é, 12 anos. Fabiano, você sabe que é assim, né? A pandemia, ela realmente foi foi um divisor de águas, Uhum, né? uhum. Felizmente, muita coisa ruim aconteceu, mas também muita coisa boa veio à tona e o digital, ele meio que saltou aos olhos de que, poxa, é através do digital que nós podemos aí prosperar, né? Exatamente. Então a chegada de novos empreendedores durante a pandemia, que forçou essas pessoas Sim. a se inovarem, empreender. Então, para você ter uma ideia, eu estou aqui com uma matéria do G1, a fonte é o G1, que o número de empreendedores individuais no Brasil ele cresceu no ano passado, assim, foram abertas 7,2 mil empresas Uau. Por dia? por dia, o ano passado. Olha só. Então, imagine só, né, como isso movimenta um mercado, Totalmente. Totalmente. movimenta o mercado, né? Digamos assim que, como você disse, né, pegando o gancho do Covid, é claro que uma catástrofe, né, de níveis desproporcionais aí, mundialmente falando, ninguém queria que isso tivesse acontecido, e isso acelerou, na minha opinião, aí uns 20 anos o processo digital, né? Para Sim. você ter uma ideia, sabe, tem várias plataformas de reunião, né, de conferência online, não sei se pode falar o nome ou não, pode falar o nome Pode, das pode. empresas, depois você vai lá cobrar os royalties dela, eu quero uma parte, ou elas vão cobrar de você. A plataforma Zoom, ela cresceu 7 vezes o valor de mercado no auge da pandemia. Ela chegou a atrapalhar até companhias aéreas. Olha só, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você vai falar assim, o que tem a ver companhia aérea com a plataforma Zoom Meeting? Por exemplo, as pessoas não podiam se locomover. Então o transporte parou, as companhias aéreas também pararam, e nesse período as reuniões tinham que acontecer, Tinha que porque as acontecer. empresas não podiam parar 100%, né? Parou, Sim, mas não tanto.
ao ponto de realmente ficar estagnado. Então, as reuniões tinham que acontecer. Com isso, as passagens aéreas, né, o transporte aéreo deixou de acontecer e as reuniões começaram a acontecer. Então, nesse momento, essa plataforma, assim como tantas outras aí que a gente utiliza todos os dias, cresceu assim numa proporção gigantesca, a ponto da plataforma Zoom estar valendo 7 vezes mais, salvo engano. Eu falei, cresceu 7 vezes, não. Ela ficou em valor de mercado 7 vezes mais do que algumas companhias aéreas juntas. Então, ela passou a valer 49 bilhões de dólares no auge Uau. da pandemia. Então, se você somar, eu não me lembro agora quais os nomes das companhias, mas tem grandes companhias aéreas que somadas juntas não dava esse valor Não de dá o valor mercado. do Zoom. Esse é um fator assim, estamos falando de gigantes, né? E aí você pega aquele rapaz que perdeu o emprego, a dona de casa, a mocinha que acabou perdendo o emprego por conta da pandemia, que resolveu empreender digitalmente. Graças a Deus a gente tem as plataformas de compartilhamento de mensagens, né, como o WhatsApp, por exemplo, que permite que hoje você possa fazer, sei lá, o seu bolo e oferecer na rua da sua casa, num grupo, e esse bolo que você faz, esse produto que você vende, é compartilhado digitalmente. Isso ajudou demais na pandemia, né? Para todo mundo. Todo mundo teve que se virar, enfim. Foi um caos, mas realmente houve alguma situação que foi positiva no saldo, né? E uma delas Sim, foi essa questão digital, na sim. minha visão. Pois é, e assim, Fabiano, o que a gente nota, né? Nós falamos aqui da pandemia, o que a gente percebe é que na dificuldade é que nasce alguma Sim, coisa, as né? oportunidades, As né? oportunidades, elas Exato. aparecem na É, dificuldade. É na como se a dificuldade. pessoa falasse, olha, chega pra mim aqui, eu vou ter que me mexer porque eu É tô, isso. tô sem renda nenhuma. Por exemplo, nós temos aqui, nessa própria matéria que eu citei aqui, o número de empresas, Uhum. nós temos aqui o nome de uma pessoa, o emprego da Débora sumiu na pandemia. Então, a Débora, ela era maquiadora. Poxa vida. E aí, abre aspas, ela diz assim: eu me vi completamente sem renda nenhuma. E aí, minha formação primária como publicitária falou mais alto e eu fui buscar as oportunidades de mercado. Diz a empreendedora de marketing digital, Débora Cavalcante, Olha só. fonte do G1. Então, ela se tornou uma microempreendedora individual e fez marketing digital para outras empresas. Olha que bacana. Então, ela ainda na dificuldade dela, se viu sem renda nenhuma, ela se utilizou disso para Exatamente. começar a empreender, não é? Exatamente. E ela só pôde fazer isso porque o digital permitiu que ela o Permitiu. fizesse, né? Não Uhum. haveria como ela, como eu disse há pouco, ela fazer reuniões, por exemplo, na época da pandemia, Sim, pessoalmente, né? Então, sim, com certeza, ela fechou aí vários trabalhos através ali de mensagem, né? Uma indicação aqui, outra ali, entrou no site da empresa, foi lá, buscou um telefone, de repente ligou, falou com alguém e conseguiu fomentar aí por meio do marketing digital, que já era, né, uma profissão que ela tinha devido a ser a profissão primária dela, e através sim, disso ela conseguiu fomentar aí outras entradas de renda, né? Que foi o sim, que aconteceu com milhares de pessoas, e isso foi meio que um gatilho, porque a partir verdade. daí as pessoas viram possibilidades de ir para um e-commerce, de começar a vender em plataformas digitais que elas, né, você falava de digital antigamente, as pessoas tinham medo, né? Falar, não, eu Verdade. não tenho coragem. A Exposição, né? exposição, né? Colocar dado pessoal Não, eu mesmo era um desses, né? você é o cara que defende, inclusive, né, a forma correta de se utilizar Sim, o armazenamento de dados, mas isso está correto. O que eu digo é assim, as pessoas tinham medo até de fazer uma compra numa plataforma grande, que está toda hora na verdade, TV. E sim, a sim. partir da pandemia não tinha como você comprar, Correto, né? verdade. Bem observado. Plataformas de entrega de refeição, né, como o iFood e Sim, tal. Tudo isso trouxe para as pessoas um universo que, acredito eu, levaria, não sei se 20 anos, mas levaria mais alguns anos para que verdade. ficasse tão natural assim para a gente, né? Pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui. Por que que nós estamos falando de como empreender no digital? Porque o canal nosso podcast aqui, que é o nosso canal do YouTube também, o Pode Acessar, ele é completamente conectado ao digital, à proteção de dados, à segurança da informação, tecnologia da informação. Então a gente conecta aqui o direito à tecnologia, ok? Então por isso estamos falando do digital. Então deixa eu só contar para vocês quem sou eu, né? Já apresentei o Fabiano, porque aqui no podcast o pessoal faz muita pressão em você para que você só apresente o convidado. Eles não querem que você se apresente, mas eu vou burlar essa regra. Gente, eu sou advogado, especialista em lei geral de proteção de dados, segurança da informação e redes de computadores. A gente conecta tudo isso aqui, não pode acessar, para levar
toda essa informação para você e te ajudar aí do outro lado, tá bom? Então, agora, feitas as apresentações, Sim, Fabiana, a gente falou de crescimento na pandemia, né? E essa coisa de que a pessoa ela praticamente se viu obrigada a usar a tecnologia. Olha, eu não exato. tenho o que fazer, eu não posso ir lá porque eu não posso ter o contato social, né? Exatamente, sim. Isso foi péssimo para o ser humano, que é um ser social. Total. Mas imagina isso sem a tecnologia, Não seria né? possível, Não seria infelizmente. possível. E a gente viu aí fenômenos acontecendo, como a história do Zoom, né? Que você Claro, bem sim, colocou, sim. com a comparação com aeroportos. Quem É, diria, né? Que um segmento iria até ia dar tão certo uma situação no digital, né? sim, Naquela complicação toda da Covid, ia dar tão certo a ponto de você afetar um outro segmento que não é seu concorrente direto, né? sim, Ele sim, passou a ser um concorrente porque ele tirou o cliente daquela companhia aérea e sim, trouxe para a sua empresa, né? Mas não só isso, a gente falou sobre essa questão das empresas que começaram, né? As que nasceram devido a esse problema e as que se aperfeiçoaram também, né? Teve sim. muita empresa que se Que se aperfeiçoou. Por aperfeiçoou. exemplo, você passou a pedir muito mais refeição, né? Pelo Uhum. iFood, pelas plataformas de alimentação que você precisa utilizar para conseguir levar até a sua casa, né? Então Sim, elas melhoraram muito seus processos, né? Antes tinha melhoraram. alguns gaps, alguns bugs, e com o auge, no auge da pandemia, ele não tinha o que fazer a não ser investir muito mais em tecnologia para que seu serviço fosse muito melhorado, a ponto até deles receberem muito aporte, né, estrangeiro, não só essa Sim, empresa que eu sim. disse, como tantas outras Tantas outras, claro. receberam aporte financeiro, porque o Brasil é um dos países que mais compra online, né? É um dos Sim, sim. países que tardiamente chegou ao digital, assim, de forma tão espontânea, e hoje é um dos países que mais consomem digitalmente, né? Verdade, Então, verdade. é A gente muito consome muito digitalmente, né? totalmente, E você sabe que a tecnologia para o Brasil ela ainda é cara, né? A gente paga caro pela por tecnologia. incrível que E pareça, em ainda assim somos um dos 2023. maiores consumidores, né? Exato, exato. A Somos. distribuição hoje melhorou muito do que era, né, no Sim, passado, 10 anos sim, atrás. Mesmo assim, ainda é precário em muitos lugares, né? Falando sim. de internet que não chega em muitos lugares com a qualidade que deveria, né? Por Verdade. incrível que a gente está em São Paulo, a gente está no Sim. centro aqui, A né? gente tá numa Numa das maiores, megalópole. uma das maiores metrópoles do mundo, e aqui Sim, as coisas até, dependendo do local da cidade que você tiver, ainda assim não funcionam tão bem. E mesmo assim é isso que você falou, né? Todo pois mundo é. consome muito no digital. Mas são muitas profissões, né, Rafael, que nasceram, né, Sim, muitas com, profissões. com a parte digital. Então, isso que a gente está fazendo aqui agora é uma delas, né? É uma delas, né? É, Que são os hosters, né? De podcast. Exato, exato. Como até já falamos em outras ocasiões, né? A questão dos imigrantes digitais, Imigrantes né? digitais, sim. A pessoa saiu daquela exposição de mídia que existia, que era o rádio e a TV, né? Sim, sim. E ela passou a, de repente, falar: poxa vida, eu preciso tentar aqui também, né? Num Sim, canal, alguma coisa, e deu tão certo a ponto de hoje sim. você ter aí pessoas faturando muito alto, né? Verdade. Com a partir dos podcasts, das lives e tal. Me lembro muito bem das lives na época, que foi uma situação de empreendedorismo também. Os cantores, né? Pararam de fazer show, não podia fazer show e levaram para as lives. E as lives bateram recordes e recordes e recordes, né? Nas eleições passadas a Nossa, é gente verdade. Tem viu. memória boa, tá vendo, cara? É É, verdade. Tá vendo aí, Igor? Eu nem lembrava que tinha isso. É verdade. sim, Pessoal do sertanejo bastante total. Não só o fizeram. Metallica fez live, né? O Nossa, é YouTube. verdade. Aquela live do Metallica, cara. Exatamente. Então, assim, no mundo inteiro as pessoas não têm o que fazer. Eu não tenho como fazer um show porque não pode ter aglomeração. As pessoas foram para frente da TV. E viram que é completamente possível, né? Exato. Completamente É. possível. Fabiano, agora me diz, vamos falar um pouquinho aqui de você, né? Vamos falar um pouco do Fabiano Arcanjo aí, né? Cuidado, hein? Cuidado Cuidado, com o que né? você falar. Fabiano, você se tornou empreendedor. Você disse que estava já de saco cheio, de onde você Sim, estava, sim. mas você entende que você se tornou um empreendedor em meio a uma dificuldade ou não? Você poderia dizer que o ato de empreender para você foi algo mesmo que falou mais alto, você viu uma oportunidade e não Sim, necessariamente estava na dificuldade? Como é que foi? Conta pra gente sim. desde o início, conta a E- sua trajetória aí. Bom, eu vim de um mercado totalmente diferente de tecnologia, né? Eu virei profissional não por formação, mas na prática, na área da panificação. Eu fui
Passei por todos os estágios que uma padaria ela oferece para um profissional que quer trabalhar lá no background, né? Então entrei como ajudante, me tornei padeiro, depois Olha só aí, confeiteiro. tá vendo, cara? E eu era o cara que fazia os bolos e tal Ó, pera, então, vamos já. Deixa eu já, né, já brecar ele aqui, porque eu vou fazer um pedido, ele cara. vai fazer uma piada que ele sempre faz quando eu toco nesse tipo de assunto. Não, Isso eu aí vou não é fazer um pedido. Fabiano, então, ó, o Fabiano tem todo esse know-how aí, né, da área da da, confeitaria, da né? confeitaria, da Gastronomia. gastronomia. Então, o Fabiano vai se comprometer aqui conosco de trazer um bolo, né, Igor? O Um que você bolo acha, Igão? top pro pessoal do podcast aqui, Tá hein? bom, tá Tá, bom. tá gravado Tem aí. padaria aqui perto? E A a gente gente quer ver o vídeo providencia. dele fazendo Você esse vai passar bolo. aqui? Ué, Se a você gente. fizer, tá bom. Não, Compromisso. Eu se. faço. Minha filha vai me ajudar a filmar e você vai passar um trecho Não, aqui. Igor. Vamos, bora? Perfeito? Fechou. Então tá Então, bom. ó, nós vamos mostrar esse seu vídeo aqui fazendo. Maravilha. Pronto, Maravilha. tá selado, tá selado. Eu vou Legal. fazer, eu não vou conseguir fazer aquelas edições legais que a gente vê nos canais aí, da Isamara Manso, por exemplo, que ela faz tudo bem bonitinha, tá? Mas eu coloco uns cortes lá e mando pra você. Pronto, hein? Se comprometeu. Fica já o convite para o próximo episódio você Tá bom. nos apresentar. Então, aí Perfeito. conta, tá? Termina. Então, aí, nessa época, comecinho dos anos 2000 ali, eu acabei virando esse profissional, né? Me transformei nesse profissional aí da confeitaria, mas não era algo que eu não gostava, eu adorava fazer aquilo. Porém, eu já entrei nessa profissão querendo sair. Eu adorava depois que eu gostei, depois que eu aprendi, eu falei, pô, é mó barato fazer isso aqui. Mas o meu propósito de entrada foi entrar, foi o meu primeiro emprego, inclusive, para comprar um computador, para ir trabalhar com outras coisas. Mas deu tão certo eu trabalhar nisso, né, na área da panificação, me dei tão bem com a área Uhum. e as pessoas, acredito eu, gostavam muito do que eu fazia, que eu acabei ficando por alguns anos, né? E trabalhando alguns anos nessa profissão. E o computador que eu ia comprar para sair ficou em segundo plano. Você acabou ficando, Acabei. falou, poxa, me encontrei Sim, aqui. mas lá em 2006, eu acabei, mas eu me mantinha fazendo alguns cursos da área de informática. Então, fiz a informática básica, depois fiz um curso de redes, depois fiz um curso Você chegou básico. a fazer curso de Sim, redes? cheguei a Olha fazer um curso aí. básico de redes em Ah, 2005. é bom Trabalhava em saber. Itapevi. Trabalhava em Itapevi e fazia o meu curso lá na cidade. E aí, nesse curso, no primeiro curso que eu fiz de redes, o mesmo professor que me deu aula de redes na época e um pouquinho de programação, ele me deu aula também de um outro curso de administração e contabilidade que eu fiz no ano seguinte, ou alguns meses depois eu fui fazer um curso de trabalhando na padaria, mas eu já estava ligado em outras Isso, coisas. 2005. 2005, 2004, 2006, foi nesse Tá, período aí. tá. Em 2006, esse professor me encontrou numa outra escola, fazendo esse curso de administração e contabilidade. Era básico, não era um curso muito extenso, né? Era para ter a iniciação ali na administração e na contabilidade. Aí eu vou voltar um pouquinho, vou até uma parte e vou voltar um pouco para te falar sobre o empreendedorismo, que eu aprendi com um grande professor Elifas, que você inclusive conhece lá na FATEC de Cotia. E aí, nesse período, eu encontrei esse professor. Nessa outra escola, ele falou: o que você está fazendo? Eu falei: não, eu continuo na mesma ainda, não saí da área e tal. Ele falou: apareceu oportunidade de estágio na área de programação. Você quer aprender a programar? Eu falei: puta, cara, eu nunca programei e tal. Ele falou: não, mas é um estágio. E o pagamento é o O seu. Eli. Não, o Elifas, Ah, né? Eu vou tá. voltar a falar dele, mas Ah, foi um tá. outro professor que Ah, eu entendi. tive. Tá bom, tá bom. E aí eu falei: topo. Eu Uhum. trabalhava das 6 da manhã às 2, aí 2 horas eu ia em casa, tomava um banho, pegava as coisas e ia para esse estágio. Esse estágio, ele não era remunerado. O pagamento era o conhecimento que a gente iria adquirir. E eu topei, falei: eu quero aprender, tá muito Você bem foi pelo pago, que você ia aprender, pelo que você eu foi ia aprender. com fome de Com fome conhecimento, de né? conhecimento. E como eu acho que eu sou um tanto quanto bom nessa área do relacionamento, eu já consegui fazer um bom relacionamento com as pessoas e Legal, tal. legal. E aí a coisa foi indo, mais ou menos 2006, nós ficamos de 2006 a 2008. Também deu certo isso, né? Eu continuei trabalhando lá, mas fazendo esse estágio. Então eu ia praticamente 3 vezes por semana para esse escritório, onde havia lá alguns outros caras, inclusive um deles era o Ed Carlos, que é o meu outro sócio, né? Na Sim. empresa na Produtiva. E ele era um dos caras lá que também saía da empresa dele e vinha 2 da tarde. A gente tinha uns 9 moleques lá, mais ou menos.
Ah, foi na produtiva você já... Isso, a Ah, tá. Produtiva Você já estava Sistemas. estagiando Já na estava na produtiva Produtiva sistema. Consultoria, perdão, que inclusive mandar um abraço aqui para o Gersine e para o Celso, que foi quem nos deu a A oportunidade oportunidade. de hoje sermos dono da nossa própria empresa. Calma, não dá Uma... spoiler ainda, pô. Aí, tá vendo, Igor? Corta essa Tá daí, vendo? tá, É o Igor? tal do TDAH, é por isso, entendeu? Aí, nesse período, a gente acabou fazendo esse estágio e evoluiu, né? Não deu muito certo o projeto, que era o objetivo naquele momento, né, por parte do dono da empresa, e a gente evoluiu para a parte de web. Ele tinha lá uma equipe de web, né? Eu nem sabia muito bem o que era desenvolver em web, sites e tal. E aí, essa equipe que existia lá de sites saiu e ficou sem ninguém para fazer a parte de sites, que até então ele tinha montado esse departamento para fazer desenvolvimento de sites. Estou falando aí de 2008, 2009. Tá, A tá. internet naquela época era muito Ah, não se precária, né? compara, não O se compara. HTML, os sites, enfim, né? Era algo Sim, muito sim. mais quadradão do que é hoje, né? Hoje é Sim, tudo é. bonitão. Mas, enfim, aí nós conversamos com o dono na época, falando, pô, a gente está aqui nesse projeto, né? Um coordenador que tinha saiu, acabou abandonando o projeto, e isso fez com que o projeto travasse de vez. E a gente tentou seguir, eu e mais dois. E como a gente não tinha experiência ainda, nem de empresário, nem de empresa em si, né, de negociação, a coisa ficou meio travada. Aí, conversando com os meninos, a gente falou, vamos para a web, que a web é mais rápido. Desenvolve um site e já recebe. O sistema que nós estávamos fazendo ainda tinha que terminar, homologar, implantar para depois receber. O site é mais rápido. Enfim, para encurtar a história, nós ficamos de 2008, 2009 a 2011 trabalhando Só trabalhando em desenvolvimento de sim, sites. mas em dois lugares ainda. Eu Então, continuava isso que eu ia te perguntar. trabalhando, Você estava ainda na estava padaria ainda na padaria, e fazendo esse estágio não remunerado. fazendo esse estágio não remunerado, só que a partir de 2009, 10 por aí, já começou a remunerar um pouco, porque a gente começou a vender projetos web. Então, um Hum, websitezinho aqui de uma academia, o site sei lá, da estamparia do vizinho, ou tal. Eu sou muito, assim, espontâneo para conseguir... cara de pau, né? Vamos falar assim, cara de pau para ir buscar informação. Então, eu parava, por exemplo, na padaria e tava o adesivo do carro lá. Ele tinha uma serralheria do seu Zé. 944, eu pegava o celular, anotava aqui, e no outro dia eu chegava no escritório, quando eu saía da padaria, ia em casa, tomava banho e ia pro escritório. Quando eu chegava lá no escritório, eu ligava pro cara, ô, tudo bem, eu vi seu sim, carro parado lá na padaria ontem, assim, assim, assado. Eu trabalho sim. com desenvolvimento de sites, e fazia esse comercialzinho. E Aham. nisso foi dando certo. A cada 10 lá que eu ligava, um atendia, marcava reunião. E nessa foi indo, a gente começou a gostar da coisa, né? Em 2011, mais ou menos final de 2011, o meu sócio pediu as contas da empresa que ele trabalhava e ele foi. Eu Ele falei, também trabalhava em um outro lugar. ele É trabalhava na área porque o estágio não era metalúrgica. remunerado e ele tinha que. Exatamente. E aí também ele fazia essa dupla jornada igual Fazia você. dupla jornada, inclusive ele era o cara que da programação, né? Ele é o cara até Ah, hoje da sim. programação. E aí eu fazia mais ou menos isso. Eu tentava vender e ele tentava produzir. Produzia, na verdade. E isso se estendeu até 2011. Em 2011, quando ele pediu para sair da empresa dele para focar só nisso, aí eu falei, pô, também eu não posso ficar onde eu tô exigindo Sim. muita coisa. Eu vou ter que sair mais cedo ou mais tarde. Aí no final do ano eu resolvi tomar coragem aí e pedir para sair, e aí nós montamos realmente a Tá. empresa. Montamos entre aspas, a Tá. gente foi trabalhar, não Tá. montamos Então empresa. pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, você estava ainda na padaria, acordava provavelmente 4 e pouco da manhã. Não que eu chegava um pouco atrasado, então era para entrar às 6, eu acordava quase 6 horas. Ah, eu queria dar uma Chegava um moral pouquinho pro cara, não atrasado. deu jeito. Não teve jeito, cara. Tá bom. Então, Não, mas porque eu trabalhava perto. Quando eu trabalhava longe, sim, eu acordava 4h30, 4 e pouco, sim. então você acordava muito cedo e Sim, ainda ia para para esse a estágio segunda não jornada. remunerado. E aí, Exato. quando você decidiu, falou, poxa, pera, isso aqui é o que eu quero, Sim. é isso que eu vou buscar. Você já tinha uma segurança do outro lado de, olha, tem um salário certinho, por isso eu vou largar. Como é que foi isso? Claro que não, né? Como todo e bom empreendedor brasileiro, não, né? A gente foi com a cara e com a coragem, tentando. Aham. Inclusive, eu lembro de uma frase que o meu sócio disse, que eu guardo até hoje, que foi: ele falou, bom, agora a gente tá aqui, que a gente vai fazer? Sentar e chorar? Sentar e chorar não dá, né? Vamos fazer o quê? Vamos para a calçada ali, sentar, chorar e esperar que a coisa dê certo? Não. Agora a gente tem que arregaçar as mangas e ir para cima. E foi o que a gente fez. A gente acabou começando a fomentar novos negócios, e aí aquele networking aquele bom relacionamento que eu sempre tive com as pessoas, né? Facilitou um pouco a nossa vida, né? Ele Sim. também do lado de lá e eu mais do lado de cá
que é mais o meu forte isso aí. Aí eu comecei, igual maluco mesmo, ligar para um monte de gente. Ô, fulano, tudo bem e tal? Tô sabendo que você montou uma empresa aí, não tá precisando de um serviço digital, assim, assim, assado. E a gente também pegava a parte gráfica para fazer cartão de Sim, visita, sim, flyer e tal. E a coisa foi andando. Aí sim. foi virando um clientezinho fixo aqui, outro cliente fixo ali, alguns avulsos, que era o que salvava, né, o mês ali, digamos assim. Você vendia lá 3, 4 trabalhos avulsos, esse trabalho já entrava 50% de um, Esse 50% de trabalho, você outro. está dizendo ainda sites. Ainda sites, Tá, né? tá. E nos aventurando ainda, assim, aventurando no sentido de que, pô, não sei fazer ainda, mas vou pegar, vou Sim, entregar. E sim. pegávamos e realmente entregávamos, né? Essa era, assim, uma das nossas premissas, né? Pegamos, não tem o que fazer, nem que a gente tome prejuízo, vira a noite aqui, como viramos noite trabalhando para entregar diversos projetos e as oportunidades começaram a acontecer. Eu vou falar do empreendedorismo, que eu vou voltar só um pouquinho, porque eu aprendi numa aula de projetos na faculdade, que é o quê? O empreendedor, até deixar como uma mensagem, o empreendedor não é o cara que monta o próprio negócio. Você não é empreendedor só quando você sai de uma empresa e monta a sua própria, né? Você é empreendedor quando você também é um CLT, quando você Sim. está empregado. Por exemplo, se na sua empresa você gera algum tipo de solução para o seu processo, para o seu produto, né? Para a empresa em si, você está empreendendo. Se você está tendo proatividade na sua empresa, você é o cara que se antecipa, prevê as coisas, evita problemas, sei lá, que tipo de coisa que você faz. Mas se você pega uma vassoura e limpa seu ambiente de É trabalho, verdade. você tem iniciativa, Você já está pensando como um você já empreendedor, está né? pensando como um empreendedor. Porque Sim, você imagina que, pô, se o dono chegar aqui, seria muito legal se ele visse esse ambiente organizado e sim, limpo. Como que sim. ele vai olhar para mim se ele chegar aqui e tiver tudo sujo? Tudo sujo, Então, sim. uma dica que eu dou para quem quer ser empreendedor, Aham. seja empreendedor a partir de agora. De onde você está. Não espere você ter que sair da empresa e tal. Onde você está, você pode empreender. Você pode gerar uma solução. De repente, você está vendo ali que tem um processo errado na empresa que Sim. você, puta, você tá com vergonha de falar, você falando, não, mas eu não sou o chefe, eu não ganho para isso, tem quem ganhe para Tem isso. quem ganhe. Esse pensamento não é o pensamento do empreendedor. Não, e isso que você está falando é muito verdadeiro, porque eu sempre tive esse perfil Perfeitamente, empreendedor, sim. né? Eu me lembro que antes de eu realmente abrir a minha empresa, antes de me tornar abrir realmente a minha empresa, falar, Sim. poxa, isso aqui agora é meu e eu vou para as cabeças, eu era um administrador de redes e eu já começava a fazer parcerias dentro da própria empresa onde eu estava. Eu era um administrador de redes de Você estava computadores. Eu empreendendo já nesse estava momento. empreendendo, Sim, e só não aí sabia. Você não só sabia não que essa era a sabia, palavra, né? só não sabia. E eu Exatamente. buscava parcerias, eu buscava clientes. Poxa, esse cara se interessou. Aquele cliente onde eu fui, ele me indicava. Uhum. Então, veja, automaticamente eu fui criando um network, uma rede, e fui me descobrindo como um empreendedor, que eu não fazia Sim, ideia de que era. Eu é. falei, pera, É. mas, poxa, eu fui lá e consegui trazer esse cliente para a empresa, eu nem sou do É, comercial, exatamente, foi o que eu né? fazia Eu também. ficava pensando, poxa, eu nem sou do comercial, trouxe Sim. aquele cliente, poxa, eu trouxe aquele outro. Às vezes eu trazia mais cliente do que o próprio cara do Você comercial. estava criando benefícios para a empresa que você trabalhava Benefício para a empresa. inconscientemente, claro, mas com um propósito. Você não estava Sim, fazendo isso por fazer, você estava criando porque você estava querendo ver uma melhoria da empresa, nem que sim, o seu objetivo fosse, eu vou fazer isso para que reconheçam sim, a minha pessoa aqui, de repente eu tenho um aumento salarial e tal. Não interessa qual é o fim, né? O sim. importante é que você tenha a iniciativa, como você teve, de levar clientes, né? De fazer essas parcerias que você fazia internamente. Isso é empreender. Quando Exato. você se dá por conta, você já está fazendo, aí sim vem na sua mente, né? Você fala assim: Sim. ah, peraí, se eu estou fazendo para uma empresa que eu trabalho, por que eu não posso Porque eu fazer não posso para fazer para mim, mim, né? né? Do meu Isso. jeito, né? Foi aí Pra que a estru- nossa chave virou, Virou, entendeu? virou. Nesse momento. Eu só trouxe esse gancho de volta porque realmente eu até então não tinha esse entendimento que o professor explicou. Falou: "Ó, você empreende quando você está trabalhando lá dentro da Claro. empresa, seja CLT, PJ, seja lá o Sim, que for, ou sim. mesmo um contrato de fio de bigode, como se fala. Se você está gerando solução para sua empresa, você já está empreendendo." Eu acho que esse ponto, o do empreendedorismo, Fabiano, tudo que você contou aqui, que eu sei que ainda não acabou, tem Sim, mais sim, coisa, sim, né? Tem mais coisa aí para você contar pra gente. sim. Mas eu sei que durante todo esse tempo, tudo que você contou pra gente até aqui, o que a gente nota é apetite de conhecimento, Sim, vontade de crescer e aproveitar as oportunidades, né? Quer perfeitamente, é dizer, isso. para você que está aí nos ouvindo, é interessante isso, porque às vezes, Fabiano, as pessoas, sabe, elas parece que isso está tão distante Sim, e
observe as oportunidades que você tem. Hoje, existem inúmeras possibilidades. Totalmente. Inúmeras possibilidades. Antes, o digital não era o que é hoje, gente. Exatamente. Eu estou aí há 21 anos trabalhando nessa área de proteção de dados, segurança da informação, redes Muito bem lembrado, porque só destacando que 21 anos, não existia digital. Naquela Não época existia não tinha a digital. comunicação digital como existe hoje, e nós conseguimos fazer isso. Sem essa Perfeito. questão do, puta, eu mando uma mensagem agora, eu tô Sim, falando na China, sim. não existia isso, né? Exato. Não, e a possibilidade de criação de network, né? De Exatamente. se conectar. Não existia, Exato. não existia Não, LinkedIn. olha só, vou pegar aqui o exemplo da Dona Maria que faz o bolo lá, ou o pão na rua dela, e ela vende um pãozinho aqui, outro ali. Hoje, num grupo de WhatsApp, um grupo, você tem lá o grupo da rua com 50, 60 pessoas, não sei, o grupo da família, você consegue fazer uma renda fixa ali. Se você tem um produto legal, se você consegue produzir lá, seja o pão, o bolo, o café, ou qualquer outro tipo de produto, você fabrica cadeira, você fabrica caneca. Inclusive, conhecemos uma pessoa que, né, não era do digital, hoje tem a sua fabriquinha lá de camisetas e canecas, como? Através do Instagram, através do Facebook, através do WhatsApp, através do Telegram. Então, assim, ferramentas hoje não falta para você começar a empreender de uma forma muito mais fácil do que antigamente. Não é que é fácil empreender, mas hoje a comunicação está muito mais fácil do que Ela antes, né? está muito. Ela hoje ela facilita de muita. Poxa, eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe, Sim, né? Que qualquer hora eu sim. vou convidá-la para o Nossa, podcast para contar um pouco da será história dela, sensacional quando você não é? trouxer ela. Por exemplo, essas canecas que vocês estão vendo aqui do Pode Acessar, é minha mãe quem faz, tá? É minha mãe quem faz essas canecas aqui. Lindas, né? Olha a qualidade, A né? minha mãe, gente, ela é semi-analfabeta. Ela fez até a quarta série. Olha que legal. E ela, durante a pandemia, minha mãe sempre foi artesã, né? Pintava peças de gesso, essas coisas. Uhum. E durante a pandemia, ela observou que, pera, se eu fizer canecas e passar a vender numa rede social, eu posso alavancar o meu negócio. Claro que sim. E ela assim o fez. Ela assim o fez, ela aprendeu a trabalhar com o programa Photoshop. Olha Ela só. aprendeu a trabalhar, utilizar o computador, não sabia usar o computador. Não Gente, foi só aprender a usar o Photoshop, ela teve que aprender a sim, usar o claro. computador. Sim. E ela começou, entrou no grupo do bairro, posta, até hoje, posta as artes delas aí no Instagram, Sim, né? Quem quiser aí perfeitamente. quiser curiosidade, lá Cantinho do Coração, tá Cantinho do bom? Coração, Cantinho do Coração no Cantinho Instagram. do Coração no Instagram. Exatamente. Vai lá que tem umas camisetas e é uma empreendedora, gente. É uma empreendedora. E É, com o auxílio do digital. o Rafael, você falou uma questão muito importante, que é a questão né, nossas mães, nossos pais, eles não tiveram a mesma possibilidade de estudo que a gente tem hoje, Sim, né? sim. Eu quero pedir licença para você aqui e mostrar isso aqui. Isso aqui é a ferramenta que você precisa para aprender a fazer qualquer Qualquer coisa que coisa. você queira na vida. Qualquer Eu estava coisa. vendo um podcast esses dias do menino, não vou me lembrar agora o nome aqui, que ele tem 17 anos e ele já fatura 1,5 milhão de reais por mês. Como Sim. que ele começou a empreender? Ele começou a ver vídeos no YouTube, tutoriais por aí e tal. Ele foi e comprou alguns produtos nos Estados Unidos, digitais, tá? Ele não colocou a cara dele na frente, não, nem precisou. Ele comprou alguns produtos de boa saída, né, no digital, nos Estados Unidos, e trouxe para o Brasil e começou a vender isso por aqui. Deu tão certo, mas tão certo que hoje o garoto fatura 1,5 milhão de reais. Olha Então, só. assim, nós estamos falando de casos, né, extremo aqui, que deu muito certo, Sim, mas sim. você não precisa faturar. Ele não começou faturando 1,5 milhão de reais. Sim. Ele começou faturando 100, Claro. 100, 150, R$ 200. Teve Sim. picos de boas vendas e não também, Sim, né? Tem sim. que aprender, o empreendedor tem que saber disso, Tem né? que saber Tem época disso. que vai bem, tem época que vai mal, enfim. Mas Exato. o fato é que hoje a ferramenta celular, um computador, principalmente o celular, você tem o YouTube na sua frente aí, que se você colocar qualquer tema agora, qualquer tema, como eu faço para comercializar tal coisa no YouTube, vai ter um tutorial para você O fazer. YouTube é a maior universidade do planeta. Maior universidade Maior do universidade planeta. do planeta. Se você pegar com afinco mesmo. Não, com certeza, você vai longe. Agora, Fabiano, ainda você disse, aí voltando lá na sua história, Sim, né? sim, Você disse que, poxa, o seu sócio, na época não sócio, sim, né? sim, Ele falou, quer saber? Eu vou colocar minha energia nesse negócio, porque eu acredito aqui, eu vou pedir as contas do meu trabalho. E você falou, poxa, eu também não vou sim, ficar de fora, eu vou sim. fazer a mesma coisa. Mas você ainda, nesse momento, você ainda estava como um funcionário Sim, eu dentro ainda desse era do. funcionário, ainda Você era ainda um era CLT, funcionário, era um CLT, exatamente, exato. tá? E
em que momento virou a chave? Assim, como que você saiu de um lugar e entrou em outro completamente diferente? É claro que Sim, você já estava se preparando para isso, né? claro. Você fez curso de redes, fez um curso de programação, alguma coisa, você já Sim, começou a interagir. sim. Mas em que momento virou realmente a chave? Você falou, poxa, agora eu quero ter o meu negócio. Olha, inclusive assim, quando eu disse que né, eu estava de saco cheio, não era no sentido do ambiente que eu trabalhava. Estava assim, de saco cheio de fazer a mesma rotina durante muito tempo. E, inclusive, todos os ambientes que eu passei, eu tenho até amizade com todos os meus ex-patrões hoje em dia. Ainda perguntam de vez em quando se ainda estou fazendo alguma coisa, mas não estou. Foi no momento em que realmente eu vi que, né, no caso do meu sócio, ele tomou a atitude de sair e ele já estava alguns meses fora, né? E aí eu pensei, eu fiz aquela reflexão que eu te falei agora há pouco. Bom, se aqui na empresa de um terceiro, né, eu estou aqui realizando o sonho desse terceiro, né, a partir do momento que você está trabalhando ali, e é óbvio que é assim mesmo, é natural, e cada um pensa de uma maneira. Conheço gente que jamais vai querer empreender, que fala, Deus me livre de montar uma empresa, aqui tá ótimo para mim. E é natural, é normal, né? Tem gente que é assim, tem gente que não é. Se você não é, você vai ter esse tipo de pensamento que eu tô falando. Chegou no momento onde eu fiz essa reflexão, eu falei, eu estou aqui trabalhando num sonho de um terceiro, mas eu tenho um sonho também que é montar o meu negócio, né? E aí, ao final de 2010, 2011, acho que foi final de 2011, mais ou menos, eu resolvi, que eu já estava, né, muito pilhado para sair mesmo. E aí surgiu uma oportunidade de negócio para a gente, já aqui na Não, empresa, né? sim, Que exigiria demais da nossa parte, né? Exigiria mais horas do que eu estava dando. Eu falei, bom, eu tenho duas opções. Ou eu saio de lá e largo, falar, não vou tocar, vou continuar aqui trabalhando continuar no meu garantido por que era mês, que padaria, era a né? padaria, ou eu realmente saio daqui e vou para lá porque não dá para ter um foco em duas coisas que são tão importantes, né? Era muito importante eu ter o meu salário mensal, que garantia minhas contas, mas era muito importante também eu saber se ia dar ou não resultado lá. E aí foi Sim. nesse momento em que eu falei assim, não, eu vou arriscar. No final de 2011. Aí eu resolvi sair, realmente, né? Fizemos lá um acordo amigável. Eu saí, continuei trabalhando ainda na madrugada por 6 meses, por uns 4 meses mais ou menos nessa padaria. Que, como eu te falei, a questão do relacionamento, do bom relacionamento é meio que interno, né? Eu Sim. não consigo sair de um lugar assim onde me trataram bem de uma forma ruim ou tentar ferrar de alguma maneira. Enfim. E aí a pessoa, né, a dona da padaria na época falou, mas você não consegue ajudar aqui em algumas horas? Eu falei, consigo. Ou eu ia na madrugada, ou eu saía da empresa às 6, 7 da noite, passava primeiro lá, trocava de roupa, ia fazer a minha função até então e depois eu ia para casa. E assim foi por alguns meses até que realmente eu saí e fiquei de vez focado na produtiva, né? Focado na empresa. E assim Sim. estamos até hoje aí. Mas o período Tá. de entender o que era uma empresa, estudar sobre a empresa, tributário, não, isso não existiu. Assim como a maioria das empresas que nascem no Brasil, nós somos com a Tá. cara e com a Mas, coragem. mas peraí, você falou que saiu da padaria, mas você ainda não me contou como que você se tornou um sócio proprietário de Perfeito. uma parte dessa empresa. Como isso aconteceu? Como é que... Bom, você lembra que eu falei que teve duas pessoas que nos deram a oportunidade de construir a nossa empresa dentro da empresa dele. Nós Sim, estávamos fazendo um sistema de automação, né? Inclusive voltado aí, empreendimento digital, empreendedorismo digital, né? Era um sistema de automação para pequenas lojas. Então, uhum, assim, sei lá, uma lojinha, uma papelaria, né? Um açougue e tal. Esse sistema, que é sistema de automação lá para fluxo de caixa, essas coisas. Esse era o sistema que a gente desenvolvia. Como estava tomando muito tempo em investimento dos empresários na época que bancavam esse projeto, e surgiu essa oportunidade da web, foi quando nós fomos para a web que realmente nós vimos que o retorno era mais rápido. Né? Porque sim. vender um site assim, eu vou lá, falo, Rafael, você quer um site? Então, como que é o site que você quer? Não, Fabiano, eu queria assim, assim, assado, eu pretendo fazer isso, isso aqui. Beleza, ó, vamos levar uns 30 dias para te entregar, vai custar X. Aí você paga 50%, na época a gente fazia dessa forma, ó, você dá uma entrada aqui, ou 50, ou 35, enfim. A empresa dava a entrada para a gente desse valor e a gente começava a trabalhar para entregar daqui 30 dias e já receber o restante. Então, quanto mais rápido a gente entregasse, melhor, mais Melhor. credibilidade, mais rápido o dinheiro Sim. vinha. Quando isso começou a acontecer com muita frequência, a gente falou, pô, não tem como. Se a gente vender mais, a gente vai conseguir faturar mais. Se a gente tiver mais horas disponíveis aqui dentro, a gente vai conseguir
realizar mais projetos, né? E aí foi quando esses dois empresários, que eram o dono da Produtiva Consultoria na época, a Produtiva era um grupo, né? Ela tinha a consultoria, tinha a telefonia, tinha a hardware e tinha a web. A web estava tomando muito tempo deles, eles eram os donos, na verdade, né? Tá, Eles aham. nos convidaram para ser sócios do projeto, né? Mas havia ainda essa divisão com eles nessa época aí. E chegou dado momento em que eles mudaram o planejamento deles, porque as outras, o forte deles, desse grupo produtivo, era a consultoria empresarial. Eles Tá. representavam um sistema ERP, que é sistema para Uhum. gestão, né, de Sim, médias, sim, grandes empresas. sim. E isso era o core business principal, era o core business da empresa. E as outras coisas estavam tomando muito tempo. Aí eles foram tão, assim, gente boas com a gente, né, que a gente tem esse agradecimento eterno. Por isso que eles falaram, pessoal, a gente vai deixar para vocês a Produtiva Web, a gente não quer tocar, mas vocês querem? Pô, quem é que faz Olha isso hoje em só. dia? Além Isso. disso, ele falou, não só isso, né? Já era dessa forma, ele falou, ó, vocês podem continuar aqui no escritório, não tem Ainda problema. cedeu a estrutura? Não, ele já cedia desde antes, né? Os caras foram muito gente boa com a gente. Eles cediam a estrutura, durante muito tempo eles não cobravam nada de alimentação, café, essas coisas. Aí quando a gente, obviamente, quando nós começamos a ser remunerados, a gente falou, não, também não dá, né? A Sim. gente começou a contribuir, a ajudar a pagar um aluguel do prédio, Então ajudar vocês, a assim, comprar alguma vocês já coisa. estavam se comportando como se a Produtivo Web Fosse nossa. fosse de vocês. Porém, tínhamos total entendimento na época, claro, né? Era muito claro que era uma divisão com os verdadeiros donos, né? Com os Sim, donos sim. originais, digamos assim, na época, até o momento em que, por espontaneidade, eles falaram: galera, a gente não quer mais, mas a gente não quer matar o sonho de vocês, tá? Pega para vocês domínio e tal, marca, pode, tranquilo, não tem problema algum. E aí, e na verdade, assim, nós gerávamos networking para eles também, e eles traziam networking para a gente, né? Porque a gente tem essa veia de networking, a gente quer fazer o bem, né? Empreender. Então eu cheguei a levar cliente para ele na época também, mas os caras foram como pais para a gente, né? Fizeram um trabalho Hum. de pai para filho. E a partir de então que a gente realmente assumiu a Produtiva como empresa, né? Nós fomos lidando ali meio que naquele jeito brasileiro, né? Sem muita documentação, não Sem emitia nota fiscal, planejamento, sem foi. planejamento nenhum. Então, tipo, vendia era 100% era lucro, não tinha esse negócio, olha, vou guardar um pouquinho aqui para. Não, era 100% era dividido de lucros, receita e despesa. E Sim. isso foi por algum tempo, até que a gente providenciou o MEI, quando o MEI foi criado, acho que 2012, 11 por aí, né? O Acho microempreendedor que foi. individual, acho que foi nessa época aí, um pouco antes. E aí abrimos um MEI, passamos a poder emitir nota, isso gera mais credibilidade. De cara pegamos o trampo de uma multinacional, que fica lá no município de Cotia. Olha só que A legal. multinacional ligou, falou, olha, eu queria fazer, pô, falou, vamos. Aí fomos lá, fechamos já um Já projetão, ganhou aí uma uma credibilidade, já passou credibilidade. autoridade. Isso. Aí fomos até 2013, 14, mais ou menos. Não, assim, se tiver tempo, a gente vai até meia-noite aqui para contar tudo, tá? Mas resumindo, em 2015 a gente resolveu, junto com a Produtiva Web, obviamente, ir para a cidade de São Roque. Não sei se com certeza quem está nos assistindo conhece, é uma cidade turística e tal. A gente, né, tem a empresa lá numa cidade que é perto, que é ali na região de Cotia, e a gente resolveu participar de uma holding, né, de uma Tá. agência de publicidade, que tinha projetos grandiosos, e nós fomos para São Roque. E Uhum. ficamos um ano lá em São Roque, foi muito ruim a experiência no sentido financeiro, assim, Nossa no Senhora. sentido de que você, muitas vezes, eu lembro até hoje, R$ 13, era o que eu tinha no bolso. R$ 13. Era a passagem de ida, a passagem de volta, e lá no dia tomar café. Empreender também é isso, tá, galera? É, Empreender não é um mar de rosas, não. Você vai passar não, por muita não. dificuldade. Não Existe é uma só o palavra. oceano azul, né? Não, existe uma palavrinha chamada resiliência que se você não tiver, você desiste muito Desiste fácil. fácil, E verdade. aí, putz, pro meu sócio era muito difícil, porque ele tinha carro, ele ia de carro na época, tinha um pedágio e tal. Então, assim, foi um período bem dificultoso e assim como todo período ruim, como falamos da Covid, gerou algumas coisas muito boas também na parte de relacionamento. Mesmo não sendo uma experiência muito boa e traumática no final, ao final a gente acabou voltando para a Granja Viana, Sim, conhecemos algumas pessoas que geraram outros frutos, né? legal. Então, a partir desse relacionamento, dessa passagem nessa holding no ano de 2014, 15, a gente passou a conhecer algumas pessoas que trabalham na área pública. Eles Sim. falaram, pô, vocês fazem isso? Sim. E vocês não estão atendendo ainda órgãos públicos? Não. Por quê?
A gente não sabia que dava para vender. Aí sim nós providenciamos toda a documentação que a empresa necessita realmente ter, né? Todos os encargos, todos os Aí que vocês tributos. foram. Então, gente, olha só como é que é a jornada de um empreendedor, 2011, olha né? quanto tempo, hein? Olha o tempo. Então, aí que eles começaram a entender que, poxa, pera, eu tô aqui todo irregular, né? Eu preciso me organizar na parte burocrática, nessa parte jurídica, Sim, para poder galgar voos mais altos, né? E exatamente. aí vieram alguns clientes de órgão Sim, público, exato. né? Hoje, né, a gente atende aí qualquer tipo de empresa, né? Claro, Sim. depois de tanto tempo, né, tudo certinho. Nessa época, 2015, 16, a gente organizou tudo, né? Tudo que Aham. não era organizado até aí na parte jurídica, na parte burocrática da empresa foi organizado, questão de contratar contabilidade, né? A questão de fazer o RH ali meio que de uma forma até não contratada, mas fazendo de tudo um pouco, né? RH, Sim. ODP, etc. E aí a coisa começou a fluir e a partir desse momento a gente viu realmente o que é uma empresa, né? Sim, sim. E o detalhe aqui é no digital, né? Nós montamos uma Tudo, empresa que é o tudo tema no aqui de hoje, digital, né? tudo no digital. Nós construímos ferramentas para você que quer empreender no E digital, que não é isso só que a gente está falando, site, né? não só Também site. desenvolvimento de sistemas, né? Sistemas, Sistemas já próprio para nuvem, né? A sim, Produtiva Web, ela desenvolve sistemas que já nascem em nuvem. exatamente. Se você Né? tem um projeto aí que você quer tirar do papel e você pretende construir, sei lá, você quer construir algo realmente profissional. Então a gente dá toda essa assessoria, toda essa consultoria para as empresas que Sim, precisam construir um portal realmente com certificado digital, ambiente na nuvem, como você colocou. sim, Ah, eu sim. preciso fazer um sistema aqui que tenha uma API com outro sistema que é da minha parte financeira, ou o meu ERP, né? Não, eu preciso fazer um sistema aqui com o Google, eu quero ter métricas e tal, enfim. O que você E imaginar na área de a Produtiva, ela a desenvolve. E Produtiva como desenvolve. contratar? Como Bom, contratar? Como encontrar a Produtiva? sim, a Produtiva Web hoje você pode digitar produtivaweb.com.br, nosso portal web é esse aí, produtivaweb.com.br, e lá você vai ter a nossa gama de serviços que vai, né, desde o atendimento, como é o core business da empresa, né, foi durante um período a parte somente de desenvolvimento, que é isso que a gente está falando agora, mas também a criação digital, a parte de gestão de servidores e redes de computadores, e também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados que a gente atende na empresa. Maravilha. Olha que história desse cara, hein? Sim. Caramba. Então, gente, olha só, que é interessante. Fico muito agradecido do Fabiano ter aceitado o meu convite, Que participar isso, desse imagina. podcast, né? Espero ser convidado Porque, para outros para a gente poder contar mais histórias legais aqui. não, com certeza. O que eu queria te dizer assim, Fabiano, é que a sua história, cara, é de uma pessoa que teve muita resiliência, Uhum, que não duvidou de si mesmo em momento algum. sim. Porque se você tivesse duvidado, você não teria saído da padaria. Não, Né? jamais. Você teria ficado ali, você não teria entendido que o seu forte é o relacionamento Exato. e que empreender no digital hoje trouxe você para o lugar em que você está, Claro, né? sim. Então, por isso eu quis trazer, gente, porque às vezes o que você muito vê por aí, e é um problema que a gente tem, é a comparação. Né? Às vezes você entra no Instagram e você olha, nossa, esse cara tá faturando 1,5 milhão de reais. Nossa, esse aqui tá faturando não sei quanto. E você se sente muito inferior. Uhum, Então, todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um começo. Só que essa pessoa que está faturando isso, ela teve um começo. Tem alguns fenômenos que, poxa, o cara vai rapidinho, mas é exceção. exceção, É sim. exceção. Existe muita luta, muita A regra no resiliência. Brasil é o oposto, Exatamente, é né? o oposto. Então, não olhe para isso e desanime. Confie no seu sonho. O Fabiano falou uma coisa aqui muito interessante, que é o sonho. Sim, Né? Ele teve um sonho. Falou, pô, meu sonho é ter a coisa do meu jeito, ter sim. um negócio a minha maneira. Então, olhe para dentro de si e veja qual que é o teu sonho. Eu estou realizando um sonho em ter esse podcast aqui e trazer Sim, pessoas bacanas aí como o Fabiano, como o inclusive. Thiago que esteve aqui. E o projeto só está começando. Né? E aí, Fabiano, conectando agora, que hoje a questão toda é que nós agora tudo aquilo que você empreendeu lá atrás, que eu comecei a empreender também quase na mesma Sim, época que você, sim, 2009 eu comecei a empreender. exatamente. Então, hoje a gente vê que a coisa mudou um pouco, né?
Por que que mudou? Chegada da pandemia e o home office. Totalmente, Né? O home exatamente. office, assim, ele deu uma mudada, porque hoje você precisa de uma mesa, um computador e acesso à Exato. internet. Só isso. Só isso e você já está Exato. empreendendo. Você pode faturar alto. Você pode Faturar faturar alto, alto. sem aqueles custos que nós tínhamos antes. Antes você tinha que ter, em primeiro lugar, um site. Primeiro lugar. Segundo lugar, um escritório físico. Era Exato. ridículo você ter um site e não colocar o endereço no seu site. Onde Exatamente. vocês estão? Claro, os mais dinossauros aí vão perguntar: onde é que você está? Né? Meu, você está onde? Meu, tô Sim. aqui. Tô no virtual. É, Hoje é aceito. Né? A equipe da Produtiva, inclusive, é toda em com home office. certeza. Né? Todo mundo em home Todo mundo em office. home office. Quando há necessidade, passam pelo escritório para tem um departamento de TI. É o que mais está lá, né? Porque precisa atender os clientes, Sim, passa sim. por lá e tal. Mas não é necessário, todos Não é necessário. 100% home office. E por incrível que pareça, hoje produzimos coisas muito muito mais complexas do que 5, 6 anos atrás, com todo mundo no home office. Por quê? Isso que você está fazendo aqui agora, a conectividade, a questão da plataforma, como eu falei lá no começo da nossa conversa, né, das plataformas de conferência online, você pode ficar horas e horas em conferência, ali arrumando o problema, conversando, dialogando com pessoas do mundo inteiro. Então, não tem como você, hoje em dia, não ser um empreendedor, se você quer ser, na verdade, né? Tem isso, é que a gente estava falando. Às vezes a pessoa ela tem medo de ser e Tem ela não medo. quer ser. Ela fica se sentindo inferior, Exato. O né? medo existe e o medo é bom, né? Porque ele te Sim, mostra sim. algumas coisas, Até um mas certo ponto, até um né? certo ponto, isso você tem que saber equilibrar. Mas se Sim. você quer ser um empreendedor e acha que vai ser muito caro, ou acha que vai ser muito difícil, o digital é hoje em dia a parte mais fácil para você Pois começar. é. Tá tudo muito fácil. Você contrata tudo online, né? Se você quer trabalhar principalmente no digital, você contrata a ferramenta, você contrata a Tudo online. plataforma, meio de pagamento, Sim. fluxo de e-mails que você tem que mandar para cliente, Isso. receber, etc. Funil de vendas, né? Sim, sim. O que não falta é ferramenta para você. E você que não trabalha com o digital, que trabalha no físico, como eu gosto sempre de exemplificar, a Dona Maria, que faz o brigadeiro, faz o pão e tal, Sim. você está num grupo de WhatsApp. Hoje em dia tem o WhatsApp Business, né? Hoje em dia não, já há muito tempo. Você cria lá uma rotininha de respostas prontas, Sim. caminha, né? Faz esse cara Isso. caminhar para onde Isso. você quer, mostra seu catálogo de produtos, organiza direitinho essa ferramenta muito boa de comunicação, atenda bem, principalmente, né? Sim. Faça um bom atendimento, seja educado com o seu cliente, que empreender, ele não é tão simples assim como montar um negócio. Empreender Não. é um universo. É Você um tem que inverso, sim. ter um bom relacionamento, você tem que ter boa comunicação, você tem que olhar, enxergar as oportunidades e criar as oportunidades também, Sim. né? Isso aí. Isso aí. O Ford, por exemplo, criou as oportunidades quando ele viu que havia a necessidade de se locomover não mais com cavalos, né? Ele tinha Sim. que se locomover também com algo que fosse mais fácil para levar uma pessoa de um ponto a outro. Ele criou uma Sim, sim. oportunidade. Então, é isso que É. as pessoas têm E que aí, ter. Fabiano, você sabe como eu comecei, e a gente iniciou esse podcast dizendo que esse podcast, o Pode Acessar, ele foi um podcast criado para te ensinar, passar conhecimento e trocar esse papo, essa ideia contigo. E aí, pensando nisso, a gente preparou um curso bem interessante para você que hoje trabalha no home office e precisa aprender a proteger os seus dados, a ter uma internet de qualidade, uma internet segura, uma rede sem fio segura. Às vezes você imagina que a sua internet está lenta e não faz ideia de que tem um monte de gente pendurada na sua rede sem fio porque você não preparou direito a senha, ela tá fácil, o menino de 16 anos acabou de invadir com Android, tá baixando um monte de jogos, Tá streaming, faturando tá lá na sua faturando casa. na sua rede sem fio. Nós preparamos um curso para você aprender a proteger o seu home office. Nós vamos deixar aqui no link aqui da descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo aqui no YouTube. Você que está no Spotify também terá acesso aí no Deezer também. Eu vou deixar esse link aqui para você acessar, se inscrever. O curso tá baratinho, menos de R$ 100. Você não pode perder essa oportunidade. Você vai saber como proteger a sua rede sem fio, o seu computador, como deixar protegidos os dados em nuvem, como excluir com segurança os arquivos. Então, é um curso fantástico, nós preparamos. Aprenda a proteger o seu home office. Fabiano,
E aí, papo legal, hein? Ah, muito bom, Pô, né? dá Muito pra ficar mais interessante. 2 horinhas aí? Tranquilão, Vamos? ó. Eu acho que até às 8 a gente consegue ter um evento muito importante hoje às 8 da noite, né? Que vai parar o Brasil. Não quero falar aqui muito bem de coração verde, essas Ah, coisas, né? não, né? Melhor encerrar. Cabeça fria, coração Não, vamos quente, encerrar né? esse Entenderam a podcast. mensagem, né? Mas vamos, sem problema. Bom, gente, assim, eu acho que um recado que a gente pode dar para você que está aí do outro lado também, querendo empreender, Sim, busque ferramentas do marketing digital, sim. procure entender o marketing digital, assista o primeiro episódio do Pode Acessar, Muito que a bom. gente trouxe o Sim. Eu estrategista vi aí, um Thiago trechinho só, Batizelli. ainda não tá, né? Pois é, o Thiago Batizelli é estrategista digital e ele deu várias dicas aqui, o algoritmo, como funciona, o Sim, conteúdo pago, né, o patrocinado. perfeito. Procure entender o que é CAC, que é LTV, tudo isso, né, para você começar a empreender e Perfeito, se Rafael. utilizar do marketing É. digital, que é algo que nós não tínhamos lá atrás, hein? Exatamente. Nada mais é o que você está falando, num resumo simples, é estude muito bem antes de você começar a empreender. Nós estamos falando aqui de empreendimento digital, né? De empreendedorismo digital. Porém, seja digital ou seja no físico, se você não estudar o seu mercado, né? O produto que você vai colocar ou o serviço no mercado, ele tem demanda, né? Sim. Será que isso que você quer vender, será que essa ideia que não é para limitar a sua ideia, pelo amor de Deus, é para você estudar o mercado. Vá no Sebrae, né? Procure Isso, entender o que é um plano de negócios, desenhe isso, perfeito, desenhe literalmente uma caneta e um papel. O que perfeito. é para o 5W2H, né? O que é para Isso, quem é, quando, como, por sim, quê, defina a quanto, persona, defina a tudo persona, isso. exatamente. Isso tudo vai te auxiliar para quando você iniciar, dar o pontapé inicial ali no seu empreendedorismo, né? No que você vai fazer. Com certeza você vai ter uma visão muito mais ampla, né, do Sim, cenário, porque sim, estamos no Brasil, e o Brasil sim. todo dia tem uma novidade Pois é. diferente. E eu vou recomendar aqui até um livro, tá? Vou recomendar um livro aqui do Gustavo Sebarce, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. É isso aí. Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você comprar, porque lá ele te ensina tudo e mais um pouco do que a gente conversou aqui, Sim, tá existem bom? muitas crenças limitantes que deixam você, Exato. né, você tem medo, você tem um sonho, você fala, poxa, eu queria muito fazer, mas eu Muito. não vou sair aqui o meu fixo tá tranquilo. Mas se o seu Exato. sonho é esse, arrisca. Sim, Né? Amanhã ou arrisca. depois volta Arrisca. para onde você tinha que É voltar, isso aí. claro, né? Com um planejamento feito é muito mais fácil. Isso aí. Gente, que satisfação, Fabiano, Que é isso, Fabiano eu que agradeço. Arcanjo. Muito obrigado pelo Muito convite. obrigado pela visita aqui no nosso podcast. Já está Imagina. convidado para voltar em outros episódios Perfeito. com Semana o que vem eu tô bolo, aqui. né? Com o bolo que prometeu. Lógico, não entra aqui sem Pô, Igão, bolo, tá? vou ter que trazer esse Mas um bolo, hein? grande prazer mesmo tê-lo Imagina. aqui. Muito Eu obrigado. que agradeço, desejo sucesso ao Pode Acessar, que com certeza já é um sucesso, está num ambiente muito bom, até agradecer aqui a toda a equipe, né? O ambiente é maravilhoso, se você ainda não conhece, não lembra o endereço aqui agora e tal, mas a galera depois passa, o Rafael passa lá no Instagram dele também, muito legal, se você pensa em fazer um podcast aí ou alguma coisa, aqui é o lugar, hein, Aqui é o Rafael? lugar, é isso aí, gente. É, Bom, esse foi o segundo do nosso Pode Acessar podcast que chegou aí para te ajudar e quebrar aí todas essas crenças limitantes que você tem com relação à tecnologia ou digital. isso aí, Um grande abraço. sucesso.